Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então nós vamos dar continuidade, à nossa aula. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre as invasões dos franceses aqui na América Portuguesa e agora nós vamos trabalhar um pouco as invasões holandesas e com a chamada União Ibérica. Então vamos lá. Para a gente entender, o porquê dos holandeses invadirem o Brasil, a gente precisa entender as relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda no século XVI. Lembra que eu já falei em sala de aula, já falei em outras aulas, que o açúcar brasileiro era financiado pelos holandeses, até porque Portugal não tinha, estava vivenciando um processo de crise, não tinha dinheiro para empreender o desenvolvimento desse negócio de açúcar aqui no Brasil. Com isso, os holandeses eles financiavam a produção de açúcar e tinha participação no refino e na comercialização na Europa. Lembrando que o açúcar era um produto valiosíssimo e que dava muito lucro tanto para Portugal como para a Holanda. Lembrando que os holandeses eram um grupo de burgueses muito ricos que viviam ali na região dos Países Baixos. Então essa relação de amizade vai até 1580. Porém, a relação da Holanda com os espanhóis não era das melhores, até porque a Casa de Habsburgo, que tinha como figura aí Filipe II, rei da Espanha, é que dominava a região dos Países Baixos. E em 1568, os holandeses começam a tentar se tornar independente da Espanha. E isso vai gerar um conflito muito grande e vai acabar, sobrando para a colônia onde hoje é o Brasil. Então vamos lá. A União Ibérica ela vai começar, ela vai surgir após a morte do rei de Portugal, que era Dom Sebastião. Ele vai desaparecer em 1578 na região de Alquibir, que hoje é o Marrocos. Lembrando que Dom Sebastião ele era um jovem muito vaidoso, e ele vai lutar nessa batalha. Ele sempre gostava de se exibir, sempre quando tinha uma batalha ele ia à frente do exército. Porém, nessa batalha ele vai levar a pior. Com isso ele vai desaparecer, inclusive o corpo dele nunca foi encontrado. Como o corpo dele desapareceu, muitos portugueses começam a acreditar que ele voltaria, e eles começam a esperar por um possível retorno dele. E esse movimento vai ficar conhecido como o mito do sebastianismo, que era a volta do rei Dom Sebastião. Só que do ponto de vista político, a morte do rei foi um problema, vai ser um problema muito grave, porque ele não tinha herdeiros, ele não tinha descendentes. Com isso, o trono de Portugal ficou vago e quem vai assumir vai ser o seu tio-avô, que ali dentro da coroa portuguesa, dentro da realeza portuguesa, ele seria o mais próximo, que seria o herdeiro mais próximo do trono. Porém, o seu tio-avô, Dom Henrique, ele já era um cardeal muito velho. Com isso, ele acaba falecendo em 1580, também sem deixar herdeiro. E com isso, só para vocês entenderem, que a Espanha havia dominado várias regiões e Filipe II, que era o rei espanhol, ele queria, ele tinha um desejo de dominar toda a região da Península Ibérica. Quando Dom Henrique morre, ele vê aí uma oportunidade para assumir também, para juntar Portugal com a Espanha e formar um reino só. Então vamos lá. Com a morte de Dom Henrique vai surgir cinco postulantes ao trono. Os principais eram Rei Filipe II, da Espanha, Dona Catarina, Duquesa de Bragança e Dom Antônio do Crato. Desses aí, nós vamos observar que o rei da Espanha ele descendia pelo lado materno em linha direta, do rei Dom Emanuel, o Venturoso, que reinou nos tempos que Cabral, encontrou, que Cabral veio para aqui onde hoje é o Brasil. Além disso, Filipe II ele era integrante de uma das famílias mais poderosas da Europa. Inclusive, essa família, a família de Habsburgo, ela vai dominar a Europa até o início da Primeira Guerra Mundial, ok? Até os meses da Primeira Guerra Mundial. Com isso, Filipe II ele vai levar suas tropas até Lisboa. Além disso, ele vai comprar, ele vai subornar a nobreza lusa portuguesa e ele vai receber o trono como rei de Portugal. Inclusive ele vai dizer, eu herdei, eu comprei, eu tomei. Ou seja, a partir daquele momento ele se proclama como rei da Espanha e também rei de Portugal. E com isso nós vamos ter a chamada União Ibérica. Ok? O rei da Espanha, a partir daquele momento, passa a ser também o rei de Portugal. Ok?
Com isso, nós vamos observar como a Holanda tinha uma rivalidade com os espanhóis e a Holanda já tinha parte na produção de açúcar, do açúcar brasileiro. Os espanhóis, né, tentaram impedir que a Holanda comercializasse o açúcar brasileiro na Europa e com isso os holandeses viam uma oportunidade de dominar os domínios, né, de Portugal aqui na América. Vamos lá. A primeira tentativa de dominação dos holandeses vai ser aqui na Bahia, né? E por que a Bahia? Lembrando que a Bahia, né, nós tínhamos ali a capital da colônia, que seria Salvador, e a Bahia também era uma das principais produtoras, ou se não fosse uma das maiores produtoras de açúcar, né, aqui. Vamos lá. Em 1624, né, uma esquadra, né, holandesa com 3.300 homens, sob o domínio de Jacob Willings, vai invadir a Bahia, né, e escolher pelos fatores que eu já falei. Com isso, vai haver sim um processo, né, de tentativa de impedir essa invasão. O governador Diogo de Mendonça, né, não conseguiu evitar a queda de Salvador e a população ela vai começar, e a população vendo que os holandeses de fato iriam dominar, vão se retirar para o interior, né, e vão organizar algumas guerrilhas, né, e eles vão tentar, né, lutar contra os holandeses, porém, né, a Espanha vai mandar uma esquadra poderosíssima e em 1625 os invasores são derrotados tanto tanto pela guerrilha como pela esquadra espanhola e assim, né, encerra-se o capítulo da invasão holandesa na Bahia, né? Esse episódio vai ficar conhecido como Jornada dos Vassalos. E uma outra coisa importante, gente, que a gente tem muito pouco material falando sobre a invasão holandesa na Bahia, né? Até porque foi por um curto período de tempo. Só que os holandeses eles não vão desistir do seu projeto de dominar o Brasil, né, de dominar a colônia aqui. Simplesmente eles vão voltar para a sua região ali nos Países Baixos e vão começar a se preparar para uma segunda invasão. E já essa segunda invasão vai ser uma invasão que vai ser bem sucedida, né? Que vai ser também uma outra região importante, produtora de açúcar, que vai ser Pernambuco. E a invasão de Pernambuco ela vai ser bem mais longa, que vai de 1630 até 1654. Bom, essa segunda invasão vai ocorrer em Pernambuco, né, em 1630. Vai ser comandada pelo o comandante Hendrick. Lembrando que vai haver uma resistência organizada por Matias Albuquerque, né, que vai ser o governador de Pernambuco, né, que vai fundar o chamado Arraial de Bom Jesus. Só para vocês, só para não esquecer, quando os holandeses eles pontam no horizonte, muitos dos senhores de terra vão começar a fugir, né? Vão fugir da região de Pernambuco, né? E os holandeses vão de fato conseguir dominar, ok? Ali, em 1632, né, ocorreu a deserção de Domingos Fernandes Calabar, contribuindo, né, decisivamente para que os holandeses se fixassem no Nordeste. Quando os holandeses fixam no Nordeste, ali na região de Pernambuco, a postura deles nessa segunda invasão vai ser diferente. Por quê? Né? Simplesmente eles vão começar a ter uma relação mais amistosa com os nativos ali, né? Com os senhores de engenho de Pernambuco. E quem vai ser escolhido para ser o governante vai ser o chamado Conde Maurício de Nassau, ok? Ele trabalhava para a Companhia Holandesa, né, das Índias Ocidentais, né, Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, e ele vai ficar responsável, né, por administrar a região do Nordeste brasileiro, ok? Então vamos lá. E aqui nós vamos ter, e aí eu coloquei aqui para vocês algumas das principais características do governo de Nassau, né, juntamente com as ações mais importantes. Qual é o primeiro ponto? Maurício de Nassau ele vai investir pesado na infraestrutura, né, de Recife. Lembrando que quando os holandeses chegam ali, Recife era apenas uma pequena vila, né? A capital era Olinda. E então ele vai investir em construção de pontes, diques, drenagem de pântanos, canais, né, e obras sanitárias. Lembrando que é tanto que hoje Recife é considerada a Veneza brasileira, né? Quem já foi em Recife e Olinda vê bem a diferença. As partes construídas pelos portugueses é muito diferente da parte construída pelos holandeses. Um outro ponto que vai fazer com que os holandeses fiquem mais tempo em Pernambuco vai ser o estabelecimento de aliança, né, com os senhores de engenho de Pernambuco, né, com os senhores de engenho que era elite local ali. Por que isso? Como vai se formar essa aliança? Né, principalmente
que Maurício de Nassau ele vai conceder, né, uma série de empréstimos aos senhores de engenho para retomar a produção de açúcar que estava em declínio, né, após a União Ibérica. Além disso, vai começar a vender escravos mais baratos para esses senhores, né? E também vai garantir, né, a colocação do açúcar no mercado novamente europeu, né? Além disso, os holandeses eles vão incentivar, né, vai haver um incentivo muito grande da natureza, do estudo da natureza, da natureza brasileira, né, vai trazer uma companhia de artistas e cientistas holandeses para retratar essas belezas ali. Além de uma série de melhorias, né, nos engenhos, né, vai modernizar a produção de açúcar, melhoria na qualidade dos serviços públicos, redução também dos tributos, né, cobrado, né, aos senhores de engenho e também estabelecimento da chamada liberdade religiosa. Por que esse ponto é importante? Porque os holandeses eles eram protestantes, né, e até então a colônia aqui ela era católica e não podia haver entrada de protestantes. Então por isso vai ter essa chamada liberdade religiosa, ok? A invasão holandesa, né, o predomínio dos holandeses aqui na América, em Pernambuco, vai se dar até o fim da União Ibérica. Quando a nobreza portuguesa consegue retomar o trono de Portugal, né, o novo rei faz um acordo com os holandeses para tomar de volta a sua colônia. Só que quando Maurício de Nassau ele recebe o intimato para deixar Pernambuco, ele simplesmente vai descumprir as ordens e vai continuar ali. Até porque estava lucrando muito, né? Estava ganhando muito dinheiro e a colonização estava dando certo. Só que lembra que eu falei que os holandeses, né, para conseguir se manter ali, eles vão dar uma série de empréstimos para os senhores de engenho. Só que estamos falando de empréstimo, não era dinheiro dado, né? Não era uma doação. Quando os holandeses começam a cobrar esses impostos, né? Quando essa companhia holandesa começa a forçar esses senhores a produzir mais açúcar, né? Inclusive quando os holandeses, né, quando ele começa a cobrar essas dívidas, né, aqueles senhores de engenhos que não queriam pagar, eles tomavam suas propriedades. Com isso vai gerar um movimento que vai ser chamado insurreição pernambucana, né? E a insurreição pernambucana que vai expulsar os holandeses do território brasileiro. Porém, a insurreição pernambucana vai ter o apoio de Portugal, né, que vai apoiar aí inicialmente de forma tímida e logo depois vai assumir, né, o apoio para a expulsão dos holandeses, e da Inglaterra, que vai se aproximar cada vez mais de Portugal, né? E essa aproximação dos holandeses com os ingleses vai acabar na assinatura de um tratado, que eu já falei várias vezes em sala de aula, que vai ser o chamado Tratado de Mitwin, ou Tratado de Panos e Vinho. Esse tratado, basicamente, Portugal se comprometia a comprar os tecidos ingleses, enquanto a Inglaterra se comprometia a comprar os vinhos portugueses. Lembrando que foi uma péssima decisão em criar esse tratado, porque foi um tratado que vai dar uma série de vantagens aos ingleses em relação aos portugueses. Já os corsários, né, já os piratas ingleses e corsários, eles basicamente não tentaram dominar um território aqui português, mas eles sempre atacavam, né, as embarcações portuguesas aqui no nosso litoral. Inclusive, né, os corsários eles eram, né, financiados pela própria coroa inglesa. Lembre-se do reinado de Elizabeth, né, Elizabeth I, que vai ser uma das que vai financiar os corsários para buscar, né, para pilhar as embarcações lotadas de ouro que vinha, né, da Espanha. Ok, gente? E assim, né, nós fechamos a nossa aula, ok, galerinha? Eu gostaria que vocês anotassem, né, as dúvidas de vocês, que no horário da nossa aula a gente vai tirar essas dúvidas, ok? Então, até a próxima.